E aí? Alô? Um, dois, três, Olha quatro. lá os Um, quatro, os dois, quatro. três, quatro. Uhum. Um, dois, três, quatro. Voltou, Um, dois. voltou o áudio. Obrigado, Marcos. Uhum. Maravilha. Show de bola. Então, Ah, sim, podemos tá funcionando. continuar sobre aquela pergunta lá que o John falou introdutoriamente, que vocês ouviram muito bem, sobre se a igreja ela deve, ou melhor, se a igreja pode estar online. E na resposta eu afirmei que ela deve estar online. Nós devemos perceber que a igreja ela é uma agência do reino de Deus e como agência do reino de Deus ela foi enviada pelo próprio Cristo para estar no mundo, né? E de por todo o mundo. Quando a gente fala mundo ali na grande comissão, a gente percebe que o próprio Jesus ele está dando a esfera de atuação da igreja. E a gente não pode pensar no mundo somente como um espaço físico, ok? Hoje a realidade virtual é presente, já superamos aquela dicotomia entre realidade material e realidade virtual. Hoje o entendimento filosófico, sociológico já contribuiu significativamente sobre isso, e nós temos, obviamente, uma realidade de interações sociais, de relacionamentos sociais, por diversos tipos de plataformas, e plataformas estas online, ok? Ao vivo. Então, a igreja ela deve estar ao vivo justamente por isso, porque o mundo está ao vivo, e se nós somos lançados para o mundo, há uma parcela significativa da representação da sociedade que está aqui, e que caminha para estar cada vez mais presente com suas personas na realidade virtual. Então, mantendo todo o cuidado, que eu sei que nós vamos delinear isso aqui durante toda a conversa, nós temos uma representação que precisamos ocupá-la, pensando até em ocupar para a glória de Deus. Agora, neste cuidado em ocupar esse espaço para a glória de Deus, nós temos que tomar cuidado também para não ultrapassarmos os limites daquilo que a Escritura nos orienta, como instruções normativas, e aí é o grande desafio hoje, né, que vocês devem ter ouvido falar várias perguntas aí, ser online, culto online, etc, etc, etc. Então, John, eu respondo essa pergunta introdutoriamente com essa afirmação de que a igreja ela deve estar online, porque o mundo está online, a pandemia maximizou este processo, que paulatinamente ele já vinha ocorrendo em diversas sociedades, e fez com que, estando isolados, nós pudéssemos nos comunicar e ter melhor interação em relação social. Sim, Isso. sim. Tem Quer uma falar alguma coisa que coisa? eu não sei se eu já posso falar, porque na hora que você apresentou, Rômulo, a gente apareceu o seu áudio, né? Apareceu. Ah, então fechou. Uma coisa interessante, pastor, é que a gente fala um pouco, né? A gente fez inaugurou, né, a reforma digital, né? Eu não sei se a gente já falou sobre isso também, que a gente estava falando fora e agora estamos falando agora. Não foi introduzido ao público. É o que é a reforma? Não, ninguém sabe o que é a Ah, reforma tá. ainda. Tá, então apresenta aí, Rômulo, que daí depois eu puxo o gatilho. Tá. Então, deixa eu ver aqui o pessoal tá falando. Beleza. É, a reforma digital é praticamente um projeto. Vocês vão me corrigindo enquanto eu vou falando, tá, gente? Uhum, É um projeto para justamente estar ajudando as igrejas a estarem entrando nesse universo online, onde lá eles sim. disponibilizam, dentro do canal do YouTube deles, eles disponibilizam várias dicas para que vocês possam estar suprindo isso e mostrando que na verdade não é um bicho de 7 cabeças estar online. É bem mais fácil do que parece. Uma das bases, né, quando a gente foi ter a ideia de fazer a reforma digital, foi principalmente a seguinte: a gente notou que tudo aquilo que a gente não investe, isso é um conhecimento empírico da sociedade, tudo aquilo que a gente não investe se torna obsoleto, né? Uhum. Então, a igreja, por muito tempo, ela teve, de uma certa forma, não investiu em algumas áreas que se tornou obsoleto para a igreja, né? Desde áreas como artes e tantas outras questões culturais que se tornou obsoleta. Por exemplo, uma questão onde a igreja não teve essa falta foi na questão de música, na linha musical, onde hoje a gente vê até no meio secular muitas pessoas que foram influenciadas pela igreja e tiveram ensino dentro da igreja. Então, sendo assim, quando a gente sentou, e eu, John, Rodolfo,
o Evandro, o Cauê, que são as 5 pessoas que são frente do projeto, junto com o Danilo e a Agnes, a gente teve como base o seguinte: a gente precisa ser um suporte para a igreja, porque a gente está envolvido nesse meio muito forte, é a nossa profissão, né? É o nosso chamado fazer isso que a gente faz, e a gente entendeu o quão importante era a gente levar isso para as igrejas. A gente já levava na medida do possível, mas não numa escala grande, né? Então, escalar mesmo esse conteúdo online, e se tinha muito pouco. Que a gente tinha conhecimento de canal que produzia conteúdo para a igreja, era apenas Zoom, mas eles acabavam não falando de questões conceituais sobre o assunto, que eu acho que é uma questão muito importante trazer a ideia como fundamento, ou seja, aí foi nisso que foi surgindo a questão do nome Reforma. A gente até falava antes no off que a gente ficou um pouco apreensivo, porque respeitamos muito o que foi feito por Lutero em 1517, e isso foi um marco para a igreja, né? Toda a questão da exposição que ele causou e etc., a igreja católica, e uma vez ele vem isso gerando todo o protestantismo, e nisso a gente ficou muito com o pé atrás. O John vai poder falar um pouco sobre isso também. Que a questão tratar um assunto, por exemplo, estamos, não nós, mas o ambiente está causando uma reforma digital e a igreja precisa se atualizar e entender esse momento. Se ela não investir nisso, tanto a curto prazo, isso pode causar várias deficiências. E aí, John, só já passo para ti, e a gente fala isso até de forma interessante hoje, porque foi em outubro do ano passado que a gente fez o lançamento da reforma digital, né? E tivemos vários crescimentos nas redes sociais, várias pessoas entenderam. A gente teve como parceiro o pastor Luiz Hermínio, pastor Anderson Silva, pastor Juscelio, pastor Clodoaldo, e enfim, o pastor Dênio. Aí quando a gente fez esse lançamento, a gente falou muito sobre a igreja precisa estar online para poder chegar em alguns lugares onde os pés não vão chegar tão rápido, né? E aí, quando a gente falou isso, hoje a gente percebe que aquilo que a gente falou e plantou, hoje, de uma forma obrigada, as igrejas estão sendo empurradas para a internet, porque é um ambiente onde é a única saída, porque a gente não pode ter essa relação social, esse distanciamento social, ele é algo necessário nesse momento, e as igrejas estão tendo que se colocar lá, né? Então, até a gente comentou esses dias, eu, o John, Rodolfo e o Evandro, o quanto o que a gente tratou hoje se torna tão real, né? Sim, porque na verdade o mundo digital, né, a internet está para a igreja como a TV estava para a igreja no Brasil no início dos anos 80, anos 90, né? Existia-se muito preconceito com a televisão. E eu posso afirmar hoje que o fato de eu e meu irmão termos nascido nos anos 90, quando as igrejas pentecostais falavam tão mal da televisão, né? E a gente era jovem, a gente via assim, olha, que a televisão é mal, tem problemas, mas, entretanto, como jovens, questionávamos aquela rigidez, né? Hoje, na nossa atual maturidade, né? Beirando, eu com 30, já beirando também seus 30 anos, a gente descobriu que os pastores dos anos 90 eles não estavam só certos, estavam muitíssimo certos. A televisão não era um problema, a televisão é um lixo, né? Aí tu vai dizer, mas tem programa XY. Não, tem programa XY bom, mas coisas boas tem quase em qualquer lugar, né? No meio de lixo. Mas a televisão é um lixo. Só que qual é a diferença principal, né? Estrutural da televisão para a internet? A televisão você assiste, a internet você produz o conteúdo, né? É isso que as igrejas têm que entender. Na televisão, você paga muito dinheiro para alguém liberar um horário para você, né? Ou você simplesmente é refém. E na internet, não. Na internet, hoje, com um celular e com um Wi-Fi, você consegue fazer quase tudo. E é quase tudo mesmo, né? Então, isso é muito importante. Um paralelo também que a gente faz muito, né? Fez muito durante a Semana da Reforma, né? Que foi uma semana que a gente inaugurou a Reforma Digital e entregou muito conteúdo lá, paralelo com os músicos, né? Porque, no fundo, o pessoal da mídia não era levado, não tinha status de ministério, né? Dentro das igrejas. Eu até falo isso status porque eu nem sei muito bem
se deveria ser o ministério de fato, né, por conta da sua estrutura técnica. Mas dentro do seu resultado, ele é um ministério, porque ele é totalmente focado para vidas, né? O que ele faz é transportar a palavra que está sendo dita de um lugar para outro, né? Levar até as pessoas. Então, dentro disso, a gente considera que, dentro das igrejas, o maior erro que os pastores, as pessoas cometem é que o pessoal da comunicação não tem status de ministério. Normalmente, nem liderança tem, não se tem o líder instituído. O que se tem é o cara do data show, do projetor, o cara do som, o cara que faz a gravação, e a menina que faz os stories, que escreve os textos. Então, assim, não se pensa como um ministério muito parecido com o ministério que a gente teria da igreja, que é o ministério de música, né? O ministério de música que as igrejas têm hoje e são muito bem desenvolvidos, eles também são compostos por pessoas técnicas, né? Que assim, você não faz parte do ministério de música porque você é legal ou porque você simplesmente, vamos colocar no modo mais igrejeiro aqui, né? Um adorador, porque adorador todos ali são, né? Mas você tem que ser um adorador, mais ter um conhecimento técnico que é a parte de você tocar um instrumento, você saber cantar, você nem que seja enrolar um cabo corretamente, porque até para enrolar o cabo tem uma técnica, né? Então, se as igrejas considerarem o Ministério de Comunicação como o Ministério do Louvor, eu afirmo para vocês, em menos de um ano você vai ter na sua igreja um Ministério de Comunicação muito bem estruturado. Agora, se você sempre pegar esse ministério, tratar ele com todos os outros problemas, né, que você pode ter na sua cabeça, não vai acontecer, porque realmente é um ministério que precisa de investimento, tanto quanto o do louvor. A diferença hoje, né, qualquer igreja praticamente tem um ministério do louvor. Tem alguém, no mínimo, que toca violão, que vai fazer o louvor, e essa pessoa ela está antenada no mercado gospel e consegue trazer um louvor dentro daquilo que as pessoas que estão ali sentadas têm uma certa expectativa. Então, assim, agora, se a sua igreja iniciar um ministério de comunicação, que a gente diz, você pode ter certeza que nos próximos 10 anos, vocês ainda vão... 10 anos é muito, nos próximos 5, a pandemia adiantou 5 anos desse processo. Nos próximos 5 anos, vocês ainda vão ser pioneiros na sua cidade e no seu lugar. Por quê? Mas na minha cidade tem todas as igrejas que transmitem online. Não é sobre transmitir online. O Ministério de Comunicação, o transmitir online é uma parte do processo. Na verdade, uma das menores do parte do processo. O Ministério de Comunicação, ele engloba várias áreas, que envolvem as mídias sociais que existem e que vão existir. Como se comunicar com o ser humano e como fazer as pessoas, mesmo em casa ou em outros lugares, entenderem, né, a mensagem que precisa chegar e mais, né? Entenderem como serem evangelizadas por aquele meio. Falei bastante, eu vou passar a bola de novo aqui, senão eu vou fazer um stand-up aqui sozinho. Vamos lá contigo, Xande. Então. Deixa eu só pegar as perguntas que eu fiz aqui, né? A gente estava falando justamente o Jeff e o John introduziram em relação a não é um bicho de 7 cabeças, porém precisa ser levado com seriedade isso, né? E acho que inclusive o Jeff fez um vídeo, provavelmente deve ter esse vídeo lá no YouTube da Reforma, não sei, mas falando que com apenas R$20 tu pode começar já a fazer isso, né? A uma transmissão do teu culto. O John falou que não é só sobre transmissão, mas a maioria se preocupa justamente só com a transmissão, né? Então eu queria falar justamente sobre isso. O quão fácil é tu estar online, sabe? Não, óbvio que tem que ser levado algumas coisas a sério, mas não é um bicho de 7 cabeças. Porque assim, quando se trata de, como o John falou, transmissão ao vivo, etc., a palavra por trás disso tudo é a palavra conteúdo, né? Então, quando a gente trata a palavra conteúdo, a gente tem infinitas formas de se comunicar com o público produzindo conteúdo.
Então, hoje é o maior ápice do mundo de produção de conteúdo e informação, ou seja, cada dia se gera gigas, teras de conteúdo de infinitas áreas. Então, assim, quando a gente se relaciona com o público, ou seja, há um relacionamento, há uma troca de informação entre o pastor, a liderança da igreja e os membros, né? A gente está gerando conteúdo para eles a partir de uma ideia, a partir daquilo que a igreja acredita, a partir daquilo que faz fundamento dela. Então, a forma de se comunicar com essas pessoas é muito importante. E pensa, você tem a sua comunidade local, onde você produz conteúdo, e quando eu falo produção de conteúdo, eu falo desde vídeos, desde artigos, desde textos no blog, desde podcast, que é o caso que a gente está fazendo aqui, até transmissão ao vivo. Então, é importante entender o todo, né? Não existe só uma forma de você se comunicar. Até mesmo e-books, né? Ou seja, livros online, seria uma boa forma de se comunicar através de conteúdo. Por quê? Porque a gente precisa alimentar esse público com conteúdo de qualidade. Ou seja, hoje, a guerra de conteúdos, e eu pensei nesse termo alguns dias atrás, mediante um projeto que eu estou organizando, estruturando, essa guerra de conteúdos que está online hoje, ou seja, a guerra por atenção, né? As pessoas estão cada vez mais arrumando formas de chamar mais atenção para aquilo que elas pregam, né? Ou aquilo que elas têm como ideia, para poder ter atenção do público, que hoje é um dos maiores ativos que existe, né? O maior ativo é o tempo. Então, quando você dá o seu tempo para poder ouvir alguém ou assistir o conteúdo dela, você está, de uma certa forma, alimentando mais ainda ela a querer criar mais conteúdos. Então, quando a gente imagina a igreja, a gente imagina, olha a responsabilidade que a igreja teve desde os primórdios e tudo aquilo que hoje é tido como base de dignidade humana dentro da sociedade, através de escrituras, através de todo o conhecimento dado pelos pais da fé e todos os filósofos, etc. Então, hoje isso precisa, de uma certa forma, haver essa conexão daquele conteúdo para o público recente. A gente precisa alimentar esse público com conteúdo para que aquilo que foi pregado durante tantos anos ele se mantenha, né? Então, a gente precisa fazer essa conversão do formato, é muito importante. Imagina se hoje a gente tivesse vídeos de Martinho Lutero. Claro, em nenhum momento a gente aqui prega contra a escrita ou livros, etc. Há um significado totalmente diferente, né? Você se relacionar com um livro e você entender a mente dessa pessoa a partir de como ela escreveu. Dá para entender, sim. Mas imagina se a gente tivesse vídeos dessas pessoas, imagina se a gente tivesse vídeos de Jesus, relatos dele em vídeo, né? Seria algo muito interessante, e eu tenho certeza que qualquer um aqui pagaria tudo que pudesse para poder assistir esse vídeo, né? Então, eu acredito que hoje a gente tem grandes ensinadores, grandes mestres, que vale a pena a gente deixar isso registrado, vale a pena a gente utilizar os dados, e a internet ainda é tudo ainda muito no início, né? Se for pensar, até pouco tempo atrás a gente ainda tinha internet discada e se produzia pouquíssimos conteúdos. Então, eu esqueci quem foi que falou sobre isso, se tu lembrar, John, não sei se a gente já tratou sobre isso nos nossos conteúdos. Ele falou o seguinte: daqui a mais ou menos 5 anos não vai existir mais internet. Aí, quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, o que ele quer dizer com isso? Aí, não vai mais existir internet, porque a internet já vai ser. Não vai existir assim, eu vou entrar na internet. Você já está conectado ao tempo todo. Os jovens, na verdade, eles não falam mais esse termo. Eu vou ali me conectar, eu vou entrar na internet. Não, ele já faz parte do cotidiano dele, então não existe uma conexão, né? Se a gente não sabe quem é, fala que foi Einstein. Fala que foi Dalai Lama. Dalai Lama falou. Maria Tereza, a frase de Maria Tereza. Eu posso estar enganado, mas eu acho que isso é do Instituto do Bill Gates. Eu posso estar enganado, mas eu creio que foi ele que falou. E ele fala exatamente isso, tipo, não vai existir mais internet. Você vai estar conectado o tempo todo, a internet das coisas vai estar conectada a tudo que você faz, o consumo de tudo está conectado. Então, a questão da produção de conteúdo, ela é algo muito importante para a gente poder alimentar um público e se trazer as ideias à tona,
E é isso que eu penso sobre conteúdo, a importância dele. Essa sua fala sobre conteúdo, Jeff, ela é muito interessante, porque como igreja nós devemos estar muito preocupados com isso também, né? Nós estamos cada vez mais ocupando esse espaço. Na realidade, nós já vivenciamos isso naturalmente, como você bem colocou, e nós precisamos aproveitar a oportunidade de compartilhar a Escritura Sagrada, aquilo que o Senhor nos deu, com qualidade, né? E aí tem aquela célebre frase, né? A internet, pela sua simplicidade e pelo desejo de estar presente nela, muitas pessoas teve uma porta aberta, e dessas muitas pessoas, infelizmente, tem alguns grupos que a internet dá voz, que não tem um senso crítico, essa preocupação, mas estão preocupados em lacrar, né? Estão preocupados em colocar algo ali que gere muito tráfego, que venha influenciar significativamente apenas na obtenção de seguidores, e aí é onde paira a preocupação nossa como pastor e cristãos, né? Não apenas como pastor, mas a igreja de maneira geral, ela tem que se preocupar de que o conteúdo que ela tem que colocar à disposição de muitos é um conteúdo formatado da melhor maneira, que nós falaremos aqui, vocês já estão abordando de maneira técnica, e simples também, mas tem que ser um conteúdo fidedigno. Não adianta eu aproveitar essa porta que é enorme para a comunicação, este meio que já era presente nas escrituras, né? A mídia já vinha sendo desenvolvida, lógico que em outro formato. Nós percebemos que devemos aproveitar essa oportunidade, mas entregando o conteúdo correto, né? Ou seja, ao mesmo tempo que você tem que ter a iniciativa, quando eu falo sobre isso, eu tomo muito cuidado para não minimizar a participação de cristãos nesta área, né? Não é o nosso objetivo, nós queremos justamente incentivar que as pessoas aproveitem, principalmente a oportunidade agora de poder comunicar o evangelho de maneira clara, de maneira objetiva, mas nós temos que tomar cuidado também para não falarmos todo tipo de coisa. Por que eu estou colocando isso? E eu julgo importante a gente tratar. Se Paulo tinha um grupo, uma galera chamado os mestres judaizantes, que quando Paulo chegava numa cidade, que apresentava o evangelho, quando Paulo saía, esses mestres judaizantes, eles aproveitavam para desfazer todo o ensino de Paulo, nós temos hoje, em maior quantidade, pessoas totalmente despreparadas, como nós vimos em casos recentes aí, que eu não vou citar o nome por ética, de pastores sem saber colocar a questão da inspiração das escrituras e nem como foi esse processo, né? De pastores dizendo que você é xodózinho do coração de Jesus e que você é o centro. Então, esse é o tipo de conteúdo que não produz nada de maneira significante, entendeu? É significante na rede. Então, a gente tem que pensar justamente que o nome do projeto de vocês é interessante, por isso que temos vários cursos hoje online, mas aí nós temos que identificar também o que é o bom conteúdo, por isso que o conteúdo é importante também. Não, e isso aí, pastor, que o senhor está falando, John, no quesito de... A gente ri porque acaba que viraliza e até vira piada, né? Mas é uma toxina muito forte, né? Porque uma vez que se há um posto dado a essa pessoa, ou seja, a gente dá um posto dela de autoridade e, inevitavelmente, ela toma até as mesmas nomenclaturas que aquelas pessoas que são dignas e produzem conteúdo digno têm, as pessoas acabam vendo tudo a mesma coisa. E aí, quando essa pessoa produz um conteúdo que prega totalmente contra aquilo que os pais da fé nos ensinaram, aquilo que a gente sempre aprendeu nos cultos dominicais e etc., a gente entende que, claro, há muitas coisas que se alteram e se torna mais abrangente a visão e o aprendizado. Mas a gente aprende que isso é uma toxina terrível, né? Porque, ou seja, se tem uma voz gigantesca, se tem pessoas ouvindo, e ainda quando vai passar esse conteúdo, se fala com um coração cheio de amor e sorrindo, e aí parece ainda mais que é verdade aquilo que ele está sendo pregado, né? E eu acho que é um problema tóxico. Deixa eu só voltar um pouquinho antes de a gente... Sim, ó, a gente pode ficar, pastor, dias falando sobre esse assunto. É sério, a gente realmente pode falar dias. Eu quero ser um pouco mais proposital, porque senão a gente vai entrar em alguns assuntos filosóficos, etc., que eu também gosto demais, que até seria um prazer estar ouvindo o senhor e instigando para a gente aprender com o senhor, né?
mas eu queria ser um pouco mais proposital em falar desse tipo de coisa, mas entregar conhecimento. Entendeu? Que a pessoa que está ouvindo aqui, ela não saia só com sabendo, eu tenho que fazer. Porque tem que fazer, se ela está nessa live às 10 da manhã, que é de sábado, provavelmente ela sabe que tem que fazer. Ela só não sabe o que fazer, né? E a gente estava falando de conteúdo, né? E o conteúdo, basicamente, é o tesouro, né? Que a gente tem para ser distribuído para as pessoas. Só com a questão, hoje o conteúdo, ele não é um ouro, ele é uma commodity. O conteúdo na internet, as pessoas que distribuem acham que é ouro. As pessoas que recebem como soja. Por quê? Porque ouro é raro e conteúdo não é raro. Se tu digitar em qualquer lugar, né, no teu celular, ele vai entregar conteúdo, né? Então, assim, conteúdo é simples de achar, é fácil. Claro, nós podemos entrar numa discussão longa sobre a qualidade desse conteúdo, mas a questão é, não entremos em discussões que o nosso público não tem. E aí é onde eu quero inaugurar nossa fala. Você começa qualquer processo na internet pensando a seguinte lógicazinha básica, tá? Que eu construí, inclusive, agora. Então, gente, isso não é um pensamento fechado, tá? De quem, para quem e o quê? Quem sou eu? Para quem eu quero falar? E o que eu quero falar? Então, você começa por o que é o conteúdo, ok? De quem é o chamado? É o que Deus me pediu para fazer, ok? E para quem é adaptação cultural. Cada vez que você entrar na internet, para você distribuir conteúdo, entenda, você está fazendo uma adaptação cultural, como se você estivesse indo evangelizar uma tribo hindu. Né? Hindu tem tribo? Não, hindu não tem tribo. Mas lá, no hinduísmo, evangelizar. Estou aqui, se parecer algum hindu online, me perdoe. Mas se você estivesse num país hindu tendo que evangelizar, entendeu? Então você precisa haver uma adaptação, não no conteúdo, mas na demonstração desse conteúdo, né? Assim como Paulo fez, assim como Pedro fez, né? Mas Paulo, no caso, adaptar o conteúdo aos gentios, né? Ele se fez de todo para todos. Então, na internet, a gente precisa fazer de tudo para todos. E tem um problema, pastor, desculpa, né? Eu não sou um cara agradável e muito tempo eu tentei me esforçar em ser agradável e eu cheguei ao limite do ser agradável. Mas eu vou desfazer um pouco uma fala que o senhor fez. Mas foi inteligente, mas eu vou me permita isso, por favor. O senhor falou assim, o senhor quis dizer que a pessoa tem que cuidar muito do que ela vai falar, que tem muita coisa ruim, né? Então você tem que ser muito objetivo, que você falar de Cristo, centralidade, etc. Aí eu te falo, na internet o jogo é outro, né? A internet não é óbvia. Ela é um contrassenso pra gente. Então, assim, não seja objetivo no que você vai fazer na internet. Por quê? Se fôssemos para ser simplesmente objetivos, o que vai ser feito, você vai pegar, vai abrir a Bíblia e vai ler a Bíblia, para ser mais objetivo possível. Você simplesmente vai ler a Bíblia. Só que as pessoas na internet, elas estão fazendo uma coisa interessante. Elas estão saindo do mundo offline, né? E indo para o mundo virtual. Mas elas não estão indo para esse lugar para qualquer coisa. As redes sociais, principalmente, que é o lugar onde as pessoas mais ficam, elas estão para se relacionar. Mas elas não estão ali para se relacionar com o outro, necessariamente. Elas estão ali para se relacionar com o ego delas. Ok? Então, assim, você quando for na internet, você tem que entender que você está se relacionando com alguém. E me pergunto para vocês, se vocês hoje saindo na rua, simplesmente ditando a Bíblia, parando uma pessoa, falando um versículo bíblico, vocês realmente acham que ela vai dar atenção, vai se converter na hora? E, infelizmente, a efetividade desse tipo de evangelismo é muito pequena. A gente sabe que uma pessoa só chega a uma conversão normalmente se relacionando, né? Se relacionando com o corpo de Cristo. Porque no relacionamento com o corpo de Cristo, ela conhece a Cristo. Porque, teoricamente, a igreja verdadeira tem que transmitir Cristo nesse relacionamento. E é assim que a pessoa vai conhecer a Cristo, né? Na internet é muito parecido. E por isso que essas pessoas que o pastor citou, né, que eu até vou ter cuidado aqui de falar sobre essas pessoas, essa pessoa específica, que ficou claro aqui, né? Essa sua... Ô, John, eu confesso que eu estou
aprendendo cada vez mais esse processo de estar na internet, e pode ficar super à vontade quando vocês tiverem um entendimento que, de certa maneira, não bate, porque vai proporcionar aprendizado para mim também. A minha preocupação, quando eu coloquei apenas essa questão da objetividade, foi o seguinte: eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, você pode até aproveitar o momento e falar um pouco sobre isso, de você abrir uma live e, se for no Instagram ou aqui no YouTube, passar 1 hora, 2 horas, em que, preocupado no conteúdo, seja mais acadêmico ou prático, às vezes a pessoa não consegue ter a objetividade de chegar a um denominador comum. Então, a pessoa fica passeando para lá e para cá. E aí, obviamente, nós somos praticamente da mesma geração, né? Eu tenho 25 anos, você 30, né? Brincadeira. A diferença são 3 anos. Mas a questão nossa, a minha preocupação é justamente essa, de produzir conteúdo, né? E aí você vai me poldando aqui. Mas na hora que nós estamos produzindo esse conteúdo, não teria que termos uma preocupação de não devagar demais sobre os aspectos, devagar demais sobre a informação, o próprio conteúdo, porque senão você fica 2 horas na internet e acaba não chegando em lugar nenhum, como que alguém que está preso num labirinto. Então, a questão seria essa objetividade aí, né? Nesse... assim, pastor, para mim é um fato que o senhor está falando, mas ele está dentro de uma escala de processos. Primeiro você se preocupa em ter as pessoas te ouvindo. Depois do que elas vão ouvir. Claro, dentro de uma montagem de um processo, né, de uma lógica, você já vai... Né, o problema é que você passa muito mais tempo pensando nessa problemática do que falar e como falar, do que de quem para quem. Entendeu? Essa é a questão. Você dê a mesma importância em como falar do que o que falar necessariamente, né? Porque assim, ó, quando você lê a importância do que como falar, você vai ter que pensar em quem está ouvindo. E quem está ouvindo é o objetivo. O objetivo não é falar, o objetivo é ganhar quem está ouvindo. Né? Maravilha. Eu vou dar um pulo aqui no processo, vou voltar um pouquinho para falar de uma coisa importante. Isso também não é uma coisa que já fechada, esse conhecimento aqui, mas foi uma coisa que a gente chegou numa conclusãozinha conforme a reforma foi indo e foi avançando. Existem 3 processos básicos dentro da igreja na internet. Gente, a gente está falando nesse sentido, a igreja, tá, agora, bem especificamente. Existem 3 processos básicos de comunicação que acontecem. Tá? Pense numa pirâmide, né, dividida em 3 partes. Como começa? Essa pirâmide normalmente começa em pé. Tá? E ela começa assim: o investimento que a igreja faz no Ministério de Comunicação é para que a igreja comunique para ela mesma, para os membros que estão ali. Então, o primeiro passo que você faz é você começar a investir para os seus membros saberem dos horários de cultos, receberem tarefas, conhecimento, a live do culto, e etc. Então, comunicados, etc. Você devocionais e vão indo, né? Assim, congresso interno e etc. Você fala com você mesmo. A igreja fala com ela mesma, com os corpos ali presentes. E para isso o investimento não precisa ser muito alto. Né? Ele começa com um investimento mais simples, você um pouco mais direto. Os membros eles têm muito mais tranquilidade em lidar. A live do pastor caiu, mas é meu pastor, então tranquilo, né? Tem toda a negociação, né? Tem toda a conversa ali, né? Aí tem um segundo passo, que é a igreja falando para outras igrejas, né? Que é que normalmente é o sonho de todas as igrejas, né? Infelizmente, esse é o maior sonho das igrejas. Elas querem falar para cristãos dentro da própria internet, mas de outras denominações. Então, a gente fica meio como um marketing multinível, né? A gente fica só tirando um neguinho em uma outra empresa e botando a nossa. Porque... Você já começou com pirâmide, né? Por isso que a gente já está trabalhando lá. Na anedota faz sentido isso. Então, assim, a gente sempre fica buscando dentro do nosso próprio corpo ali, né? Evangelizando quem já é evangélico, vamos colocar assim, né? Só dando desconto no dízimo para a pessoa ir para a tua igreja. Mas não por maldade, tá? Eu acho que vocês não fazem isso pensando, vou roubar membro. Não, é natural, tá? É um processo natural. Então, aí se investe onde normalmente se investe a maior parte do dinheiro, em evangelizar outros crentes.
né? Onde eu levar minha mensagem para outros cristãos vendo. Tanto que você for observar, 99% das pessoas que estão nas lives, dos pastores online hoje, ou seja, 1 milhão de lives que estão acontecendo o tempo todo, são crentes ouvindo. Crentes botando mais informação para dentro, né? Mais daquilo que ele dá, mais coisas que eles vão aprender que eles não vão viver. Desculpa ser um pouco honesto aqui. Mas é isso, esse é o fato, tá? Aí tem o segundo processo, que aí normalmente poucas igrejas no mundo estão, né? É você estar na internet para alcançar pessoas que não são cristãs, né? E aí onde a gente quer inverter essa pirâmide, né? Ela está assim, inverter. O tempo, com o tempo, o lugar o maior investimento está em cima. Você trabalha para colocar pessoas nesse funil, que pessoas que você trabalha para se converter. Tipo assim, do 100% do investimento que a igreja faz, 60% dele é voltado a ganhar vidas na internet. Né? Por quê, gente? Por que você ganha vida você busca ganhar vidas na internet? Porque as pessoas estão. Você evangeliza onde tem pessoas. Né? E a internet está se demonstrando o lugar onde as pessoas mais vão estar no futuro. Né? Como o Jefferson mesmo falou, a Maria Teresa tem uma frase. Né? Daqui a 5 anos as pessoas não vão estar mais na internet. Opa, acho que travou a tua... Eu? Agora voltou normal. Voltou. Então, assim, ó, as pessoas... Mas o áudio foi, né, Romulo? A Madre Teresa todo mundo ouviu. A Madre Teresa não ouviu. Gente, vai ter coitada. Mas estamos aqui brincando, tá? Mas, então, assim... Então, isso é muito importante, né? Inverter essa pirâmide. Aí, quando eu te falo, por isso que eu te falo assim, que a coisa mais importante da internet é o relacionamento, não a objetividade, porque você já coloca muita gente nesse funil quando você se relaciona. E esses pastores, vamos dizer assim, eu estava introduzindo, né? Eu não quero ser muito direto, porque esse pastor em específico a gente se segue no Instagram, né? Eu sigo por um objetivo, ele me segue, não sei por quê. Ele também segue o Jefferson, inclusive. Esse é o problema, porque vocês estão com um pastor aqui, desculpa atrapalhar, aí quando um pastor enxerga que o outro pastor não está fazendo a abordagem correta, a gente se sente num desejo, e como você falou, né, que procura ser agradável, eu também estou procurando, só que eu sou nordestino, né, e aí eu vou direto ao ponto, né, a gente não tem medo de falar, então aí eu identifiquei esse pastor, mas não precisa ficar preso a ele não, tá? Tem outros que a gente poderia citar aqui. É que ele gera muito argumento, né? Ele dá muito argumento. É que ele é bom em dar ferramenta, né? Ele é muito bom em dar ferramenta. Só que tem uma coisa que ele é melhor que isso, pastor. Ele é muito melhor em gerar relacionamento online. Então, assim, eu basicamente sigo ele. O meu principal objetivo é ver o que esse cara tá fazendo. Entendeu? Porque, assim, gente, a gente tem que aprender com as pessoas que a gente não concorda. Isso é um número 1 de intelectualidade, né? Você aprende a não excluir todo o conteúdo de alguém que você não concorda. Se fosse assim, Deus do livre, né? Eu sei que os calvinistas são meio assim. Eu concordo um pouco com eles, mas... mas aí o pastor vai poder falar um pouco mais sobre isso, John. Eu acredito que as pessoas elas têm algumas coisas triviais que elas buscam na internet e a questão entre elas está principalmente o entretenimento, né, que é algo que gera um prazer nela, um conforto, e questões espirituais. A gente vê, por exemplo, várias coisas surgindo. Alguns amigos do passado, eu percebo agora, eles são estoicistas, né? E tantas outras coisas que eles estão buscando de espiritualidade, etc. Aí quando você observa, eu acredito que sim, existe muita estratégia de produção de conteúdo para poder alcançar mais pessoas e gerar relacionamento, mas existe muita questão seguinte: as pessoas vão até esses pastores, esse grupo de pastores, em busca de uma questão, espiritualidade. E quando chegam lá, a espiritualidade dele não é a espiritualidade de confronto. Ela é uma espiritualidade que tanto a hipergraça, tanto já se utilizou, ela conforta o seu coração e conforta o seu pecado. E como qualquer pecador, você, quando é confortado no seu erro, você acredita que aquilo é o jeito certo de se ensinar, né? E aonde não existe transformação, onde não existe arrependimento, onde não existe o retorno, né? Ou seja, a metanoia, a mudança de direção. Então, eu acredito que sim,
pregar dessa forma acaba gerando muito mais benefícios para você se ganhar mais público, né? Mas, claro, eu não seria crítico a esse ponto em dizer que eles não entendem a internet, não trabalham em prol disso. Sim, eles utilizam de muita técnica e, como você mesmo disse, se a gente considerar isso como um funil, as pessoas que estão chegando, elas ainda são muito cruas. Então, a gente já soltar texto bíblico para embasar, assim, claro, né? A Bíblia é a base de tudo que a gente faz, mas quando a gente já chega dando com a Bíblia na pessoa e tentando ajustá-la assim, a gente acaba assustando mais do que o contrário, né? Mas aí eu acho que o pastor vai poder falar mais sobre isso. É um processo realmente de discipulado, né? Primeiro aspecto que vocês tocaram aí, que é muito interessante, é a questão da relação afetiva. Nós vivemos numa sociedade que se movimenta pelo afeto. E isso deve ser observado. E na fala do John, e tanto na sua, Jeff, a gente está traçando aqui esse perfil, relacionamento, isso é marcante. Muito interessante. Temos que saber como lidar com isso, né? De maneira mais assertiva. A preocupação é de que você pode também, por meio do desenvolvimento da relação, você já pode desenvolver seu projeto de discipulado, de maneira que a ideia não é necessariamente bater, digamos assim, né? Eu entendi o seu conceito, mas a ideia é você, de maneira afetiva também, mostrar que o evangelho tem uma responsabilidade, uma atenção com esse assunto. É um tripé teológico, quando nós falamos, trazendo termos teológicos para a gente poder trazer para a prática, mais claro. Nós temos a ortodoxia, que é a doutrina correta, vocês sabem muito bem disso, você até citou o termo técnico aqui, a hipergraça, né, que é utilizado por muitos, a ortopraxia, que é a maneira de colocar isso em prática, mas tem outro aspecto da missão e do desenvolvimento da proclamação do evangelho, que é a ortopatia. Então, nós podemos trabalhar esse discipulado nesse funil que foi apresentado pelo John, com essa recepção relacional cada vez maior. Sem perder de vista, dentro desse processo de discipulado, o próprio ensino, né, do evangelho, você colocando ele com linguagens mais fáceis. O grande problema que eu percebo é que nós, como pastores, temos uma certa dificuldade de entender este universo e que precisamos estudar um pouco mais e também do apoio de pessoas que trabalham com esta ferramenta, a mídia, como vocês estão fazendo aqui, de maneira mais técnica. Na minha percepção, o próprio Cristo, ele fazia isso. Jesus não discipulava só crente, né? É uma temática que eu sempre falo em sala de aula. Jesus discipulava todo mundo, né? Então, você tem Jesus ali falando para todo mundo, uma mensagem que é simples. E aí, já falando de conteúdo novamente, né, voltando aqui para... Não quero ficar dando voltas, né? Mas uma mensagem que é simples, no entanto, não é simplória. Então, a minha preocupação, que eu acredito que deve refletir a preocupação de uma parcela de pastores, é sobre justamente isso. Temos que estar online. Estando online, temos que focar, já estamos aprendendo aqui, focar no relacionamento. Importante demais. Que é o aspecto do relacionamento cristão. E eu estou usando o termo discipulado como uma terminologia muito ampla, tá? Para englobar muita coisa aqui, de todos os processos, de início a fim, e que não se forma, né? Por isso que ninguém se forma em escola bíblica dominical. Todo domingo vai passando as idades, então todo mundo está ali. Agora, nós precisamos, na minha análise, né, John, entender que tem um conteúdo sério que precisa ser comunicado. Aí, eu acho que a gente precisa entender qual é o tempo exato para isso, dentro dessas preocupações que você colocou aí, das 3 abordagens. A igreja comunicando aos seus membros, e a igreja, esse ponto é fantástico, a igreja utilizando a realidade virtual para comunicar para outros. Isso aqui bate muito bem com a grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho. É isso aí, porque assim, pastor, o que a gente está vendo, eu acho que o coronavírus trouxe muito uma visão apocalíptica, né? Tem muito pastor pregando o fim do mundo amanhã. Não, assim, porque voltou um pouco aquelas igrejas... Não entra nessa cara, não, senão a gente vai ter umas 2 lives aí falar sobre escatologia. É que voltou aquelas igrejas que estão a moedinha, né? Que pregavam o medo, vamos colocar assim, na sua essência, né?
Tipo assim, tem a teologia da graça, tem a teologia do medo. Né? Que tu ganha a vida para Jesus como? Você vai para o inferno agora. Não é amanhã, agora. Entendeu? Então, que essas igrejas elas dominaram os anos 90, né? A gente sabe disso. No final dos anos 90. Então, assim, e agora temos o inverso disso, né? As igrejas dessa hipergraça. Mas eu esqueci o que eu ia falar. A gente tem algumas perguntas na live. Como? A gente tem algumas perguntas aqui na live. Acho que a primeira foi do Marco Vinícius, perguntando sobre uma igreja online não acaba incentivando os desigrejados, né? Eu acho e como isso pode ser perigoso, né? Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, poderia encaixar 90% da população mundial em desigrejado, né? Porque ninguém está podendo ir para a igreja. Então, sim. Mas ele falou assim sobre o pós-pandemia, né? Como se deve ter um equilíbrio em relação a isso. Eu acho que é justamente criando um conteúdo ensinando para as pessoas que o discipulado, que a comunhão dentro da igreja, a comunhão pessoal é importante. Entendeu? Que esse discipulado de mesa, de sentar, de estudar junto é importante. E não necessariamente isso é impossível de fazer online. Isso é possível de fazer online. Entendeu? É porque hoje a gente está transmitindo, mas essa conversa aqui podia ser só o pastor fazendo um discipulado com a gente, ensinando a gente sobre algo, né? Ou alguém discorda disso? Então assim, Romulo, eu sou um pouco mais tradicional e estou um pouco mais do lado do irmão. Aí tu vai dizer, como assim, meu Deus do céu? Sim, eu acho que tem que ter um cuidado, que a internet é um lugar onde você tem conhecimento e você tem uma estratégia para ganhar vidas. Mas o relacionamento, ele deve acontecer presencialmente. Né? Uhum. A vida da igreja normal, ela deve acontecer presencialmente. Relacionamento profundo, né, John? Aprofundado, olho no olho, entendeu? E etc. Claro que, mano, é possível fazer isso na internet? Mano, eu sinceramente não sei. Talvez chega algum psicólogo e fala assim, não, é possível sim você ter tudo isso numa videochamada. Eu, John, treinado offline a minha vida inteira, né, que a internet não foi uma coisa nativa minha, mano, eu gosto de estar com as pessoas. É porque aqui na internet eu preciso parar para outro começar. E no presencialmente a gente fala junto, entendeu? Então, tem coisas que eu não substituo, né? Mas eu acho que isso que esse irmão te levantou é importante, tem que ser levado em consideração, né? De que o trabalho feito na internet seja por um fim nele mesmo, né? E não, o trabalho dele tem que ser levar as pessoas ao relacionamento pessoal. Isso é o que eu falo hoje, 2020, tá? Quando esse vídeo for assistido daqui a 40 anos, talvez a gente tenha uma outra realidade. Só que hoje eu realmente tenho que tomar esse cuidado. John, a sua fala ela é interessante e eu queria entrar aqui nesse seguinte aspecto. Eu tenho algumas ressalvas, mas eu discordo que não consigamos ter relações e interações sociais neste universo. Nós temos algumas plataformas que permitem isso. Por exemplo, aqui nós estamos conversando juntos, né? Nós estamos tendo esta relação. Lógico que qual é o ponto que nós precisamos também levar em consideração é a questão do que é o desigrejado. O desigrejado é a pessoa que deixou de se conformar àquilo que Jesus estabeleceu na sua palavra, né? As normas das escrituras. Ele deixou de ser... A doutrina da membresia não é uma realidade na vida dele. Eu tenho até um artigo no meu blog que eu digo que os desigrejados, que Jesus é a pedra de tropeço para todos os desigrejados, com base em 1 Pedro, capítulo 5, quando Pedro vai identificar quem é Jesus, o estabelecimento dos profetas e da igreja. Não vou dar uma aula aqui de teologia, não quero tomar tanto tempo com isso, mas eu quero falar o seguinte: o desigrejado, ele abre mão de ter as escrituras como determinadora da sua conduta,
ainda que o discurso dele seja dizer, eu não preciso estar numa igreja física, institucional, local ali para poder adorar, eu posso adorar a Deus onde eu estiver. Então, esse discurso ele é muito falho, né? Então, ele abre mão disso, ele abre mão de uma liderança pastoral, foi o modelo que o próprio Jesus deixou para nós. Então, ele abre mão disso, ele entende que não precisa de uma liderança pastoral, e se ainda tiver uma liderança pastoral, essa liderança pode ser 100% aqui nesse universo online. Aí, eu uso uma expressão que o David Koyes, ele usa, que é muito interessante, ele chama essa representação aqui nossa como ele entende que é real, só que é uma representação do ponto de vista ainda um pouco pobre. Por quê? Isso que você colocou aqui é muito importante. Essa troca de relacionamento carne e osso. Recentemente eu falei na faculdade que eu dou aula que a relação ela existe, mas ela não é plena. Como também eu sei que ela não é plena ainda que esteja fisicamente presente. Ela pode não ser plena ali, mas aqui existe mais dificuldade. Nós somos um ser sociável. Deus nos criou para sermos... Aristóteles dizia isso, né? Não é Madre Teresa, não, é Aristóteles agora. O homem, ele é um animal social, então ele foi feito para se sociabilizar. E o próprio Jesus vai trabalhar sobre isso, que é o ponto de vista, para eu não me estender muito, que se debate hoje sobre culto online e ceia online. Eu sou bem conservador nesse aspecto, não quero entrar nessas definições, mas se for preciso a gente vai falar sobre isso, mas a ideia do reunir, do estar junto, de ter um relacionamento mais aprofundado, como foi dito pelo Jeff, é interessante. Então, é uma faca de dois gumes, ou uma espada, né, de dois gumes, melhor falando. Estou usando a faca, eu sou nordestino, né, é o risca-faca. Então, a gente tem que tomar cuidado pode ser um argumento favorável para ele, mas em nenhum momento nós estamos aproveitando da interação social, estamos na internet, mas não perdemos o compromisso que nós temos. Né? A minha preocupação é quando a pandemia passar, ou minimizar as regras nesse momento que nós voltarmos a termos que estar nas nossas igrejas locais. Primeira coisa, dificilmente vamos ter pessoas que todo mundo de imediato voltando. Vai ter muita gente ainda com medo. Vai ter muita gente dizendo, por exemplo, do ponto de vista do movimento desigrejado, dizendo, não precisa mais, a gente pode ser crente aqui, sem nada disso. Então, toquei apenas em pincelar nesses aspectos, dizendo assim, a gente pode ter, estamos tendo. Diria que é possível desenvolver o meio, né? A internet, ela pode ser esse meio para difundir relacionamento. Eu penso que daqui para frente a igreja não pode mais deixar de não ocupar esse espaço. Eu gosto muito da teologia e da teoria das esferas do Hermann Dover, e ele fala algo muito interessante, né? E Abraham Kuyper também, que Jesus é Senhor de todas as esferas. E na mídia, a igreja tem que estar atenta para isso também. A igreja precisa aproveitar esse espaço. Nesse sentido, né? Sim. Concordo, gênero, grau, e não sei o quê. No fundo, a internet virou uma porta do inferno, né? Porque a igreja negligenciou isso desde o início, né? E agora a gente tem que derrubar essa porta do inferno, tirar o diabo ali de dentro e tomar para nós. Eu sinto dizer que a gente não vai conseguir tirar o diabo ali de dentro, né? Mas a gente vai conseguir roubar, saquear o inferno. Né? E vamos provavelmente se tornar muito eficientes nisso. Eu acho que a igreja, daqui a 60 anos, vai ser o cargo mais valorizado dentro dela vai ser um hacker, que vai conseguir furar um servidor para a gente poder evangelizar dentro de um jogo LOL, entendeu? Porque realmente, se a pandemia é o início do fim dos tempos, se é mais um marco, o início não, iniciou desde quando Jesus veio, né? O mundo começou para terminar, né? Mas se é um marco, que a gente daqui a pouquinho vai observar, poxa, realmente foi um marco que a gente não estava vendo, eu acho que isso vai levar logo nós ao lugar onde a gente não vai poder estar mais tranquilamente se reunindo em casas, né? Não vai ser tão simples assim, botar 20 pessoas dentro de uma casa e cantar um louvor. Então, eu acho que a internet, para evangelizar, vai ser a única ferramenta basicamente disponível. Então, é uma conversa que a gente está tendo agora que eu tenho certeza que a igreja provavelmente não vai estar preparada, né, quando isso acontecer, mas vão ter alguns que sim. Né, e esses alguns vão conseguir ajudar
essa revolução que aí não vai ser mais uma questão por uma pandemia, mas uma questão final, né? Sim. Uma coisa que eu penso, eu vou falar rápido para a gente não ficar muito nesse assunto, até porque tem mais perguntas. Mas quando se trata de desigrejados ou destemplados, né, a preocupação do irmão faz sentido, mas eu acredito que a internet não é o fio condutor que leva a isso, até porque a gente percebe que já existia esse movimento antes de uma pandemia, antes de existir todas as igrejas fazendo isso, e a falta de interesse do membro, né, da membresia ou de algumas pessoas específicas, principalmente os filhos de crente, né, os chamados filhos de crente, se dá por uma falta de apego, né, à importância da igreja desde sua formação dentro de casa, né, ou seja, se há uma falha dentro da estrutura da família, onde não se é pregado a importância disso, né, a igreja é uma extensão da casa, né? A igreja é uma extensão da casa. Então, quando a gente fala em igreja, a gente fala de junção de famílias. Então, por exemplo, eu percebo aqui muito legal uma coisa que o pastor aqui falou na igreja aqui onde eu tô. Ele falou assim, nessa hora que a gente vai perceber realmente quem é os de verdade. Né? Nessa hora que a gente vai perceber quem realmente é os que estão com a gente. Porque se uma distância social e tendo a internet como uma forma de se conectar e de se relacionar, a pessoa não saber utilizar isso e não estiver próximo como os irmãos, e nessa hora que a gente precisa mais estar próximo, etc., a gente vai ver que quem realmente está preocupado em estar junto, né? E tanto que a gente vê nos grupos aqui que as pessoas que valorizam muito o relacionamento dentro de igreja, aquela coisa de comunhão e etc., elas acabam realmente sentindo uma saudade muito grande de estar em comunhão com os irmãos e, ao mesmo tempo, sofrem, né? Sentem na pele essa coisa de estar distante. E agora, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que já não valorizavam muito e já tinham esse hábito de não frequentar ou até mesmo de não ter um devocional com a igreja, etc., ela não sofre e ela, muito menos, ela fica incomodada com essa situação. Então, eu acredito que tem mais a ver sobre o fundamento dessa pessoa em dar importância para a igreja e para os ensinos do que, de fato, a internet, né? Uma coisa que o pastor Juscelio fala, que eu acho muito legal, que seria eu parafrasearia ele para isso, né? Ele fala assim, eu não me preocupo diretamente com as universidades, porque se a universidade em 4 anos tornou um jovem marxista, isso quer dizer que faltou muito dentro de casa para ele ser um cristão, né? Ou seja, faltou muito ensinamento e direcionamento. E a gente sabe que a base dessas ovelhas estarem se perdendo é a falta de fundamento mesmo, né? Então, isso eu traria da mesma forma para dentro da questão da internet. A internet é uma ferramenta como qualquer outra e ela pode ser utilizada como o mal, como pode ser utilizada para muito bem, né? Ou seja, a busca de conhecimento. Então, é mais sobre quem puxa o gatilho do que a arma em si, né? Sim. Rômulo, vai para outra pergunta, senão eu já tenho mais uma hora para falar sobre desigrejados. O Davek pediu ajuda para operar o OBS lá no YouTube da Reforma. É no YouTube ou é no IGTV? Ou nos dois? Os dois. Não, acho que tá no YouTube só, John, porque foi uma aula bem extensa. Tá, mas se ele for pro Instagram, ele vai ver o link pro YouTube. Sim. Pro YouTube. Lá no Instagram, eu vi lá no Instagram. Se tu for lá no Instagram, vai ter um arrasta pra cima que tu vai cair direto numa aula completaça sobre o OBS, o Davek. Davek também perguntou se a igreja pode estar online, por que não estar? Né? Ô, Rômulo. Oi. Deixa eu só falar algo interessante. O Davek é filho de um pastor da denominação que eu faço parte, chamada Betel Brasileiro, né? Uhum. E ele está no interior da Paraíba, ou melhor, de Pernambuco, né? Nós temos 2 igrejas aqui vivendo esta realidade. Hoje é global. Nós temos um processo de urbanização, urbanidade aí muito presente nas cidades do interior, tanto no Nordeste como em outra região do Brasil. E isso é muito interessante, né? A gente perceber como que essa linguagem, ela de fato é global, ela já não respeita mais, e é bom que seja assim, essa barreira de dizer que é só o meio urbano que está tratando sobre isso, né? Uhum. Hoje nós já temos esse aspecto em tudo que é lugar. Sim. Feliz, Deus abençoe. O Betel
Betel Brejo da Cruz, ele falou que do Cruz. Acho que o grande problema das igrejas é a escassez de pessoas capacitadas e muitas que são, por vezes, desejam ser remuneradas para desenvolver esse ministério da comunicação, né? Tá. Eu acho que a gente pode entrar nisso, hein? Eu acho que ele deu uma abertura para a gente entrar uma coisa um pouco também mais prática, novamente, né? Dá para falar o dia inteiro disso aí. Dá para falar o dia inteiro. Irmão, assim, ó, se você marcar mais 20 lives, eu falo mais 20 vezes sobre isso. Mas assim, ó. Vou pegar esse gancho aí, viu, John? Desculpa atrapalhar, vou pegar esse gancho aí. Se quiser marcar mais 20 vezes, já está na agenda aqui já. Foi só retórico. Quando começar a falar do dinheiro, aí a gente para, né? Não, a gente tem que fazer pelo. Agora por R$19,90. Clica aqui. Tem que fazer no perfil da Reforma, daí, porque puxar os dois, né? Os dois Instagram. Daí puxa o perfil da Reforma, é mais fácil da gente consegue fazer lá para todo mundo. Mas assim, ó, realmente a maior dificuldade é essa, mas, irmãos, a dificuldade não está nisso, a dificuldade está no mentalidade. Quando os pastores tiverem o Ministério de Comunicação como prioridade, isso não vai ser uma dificuldade, entendeu? Porque assim, o que não falta é jovens na igreja com muita vontade do que fazer, e todos eles querem para o Ministério do Louvor. Se você conseguir pegar alguns deles e colocar no Ministério de Comunicação, que, vou te falar, vai ser tão bem quisto quanto o Ministério do Louvor, porque tem alguns pilares parecidos aqui, o egocentrismo das pessoas, ele vai encher esse ministério, você vai poder formar fila. Só qual é o maior problema? Você falou, pessoas técnicas, ou elas cobram ou elas fazem gratuitamente. Nós, da Reforma Digital, nós abraçamos a causa que a igreja tem que montar uma agência produtora interna que sirva, não necessariamente de graça as pessoas que trabalham ali, porque algumas vão ter que ser full-time, né? Mas que a maioria sirva realmente de coração, né? Seja uma oferta o que ela faz, tal, seja um serviço mesmo, não seja um trabalho. Tem outras linhas, né? A gente tem algumas pessoas que também ensinam igrejas na internet, etc., que vão te ensinar a como você vender esse trabalho para a igreja. Eu acho muito legal, acho que tem muita gente que dá para ganhar dinheiro aprendendo sobre isso e vendendo para uma igreja, né? Eu não sou contra, eu acho que isso acelera alguns processos, mas a longo prazo as igrejas têm que se municiar, né? Elas têm que ter pessoas internas, né, para fazer isso. O primeiro passo para você montar um ministério na sua igreja, começa pela liderança. Você tem que ter uma pessoa de confiança, estou adiantando esse processo para vocês entenderem mais rápido. Uma pessoa de confiança que esteja dentro da equipe que no Evangelists tem a equipe apostólica, né? Que é a equipe de governo, que seja dentro da equipe de governo da igreja, que seja um diácono, um presbítero, né? Que ande muito com o pastor, que seja já um coração discipular, que seja crente, irmão, tá? Crente valendo e que seja dentro da visão da igreja, né? E essa pessoa se torne líder. Essa pessoa não necessariamente precisa ter um conhecimento técnico apurado. Ela não pode ser alguém totalmente perdido nesse assunto, né? Mal usa celular, mas tem que ser uma pessoa que é o mais importante, o pilar mais importante é ser crente, é ter o coração da igreja, o coração do pastor. Por quê? O restante da equipe, ela pode ser treinada, e o restante dessa equipe, normalmente, não dá para ter um fotógrafo, um videomaker. Tem que ter uma equipe mesmo, tem que ter 3 fotógrafos. Isso com uma igreja média, grande porte, é importante, porque senão tu vai sugar somente uma pessoa, que nem o Ministério do Louvor com apenas um baterista. Chega uma hora, meu amigo, que o irmão, coitado, ele não vai permanecer. É muito difícil, né? E principalmente porque as igrejas não vão querer, nem pagam ele. Então, ou ele trabalha ou ele toca para a igreja, né? Então, assim, tendo esse pilar, vocês escolhendo essa pessoa, tá? Essa pessoa aí vai começar a montar um grupo de pessoas interessadas nesse assunto. E começa a montar oficinas, né? Veja que algumas pessoas vão estar mais preparadas, outras menos preparadas, né? E aí, falando sobre isso, já quero pontuar. A gente na Reforma, a gente está oferecendo, a gente tem, para manter o projeto, a gente tem alguns cursos pagos, né? Que não estão à venda, tá? Só para deixar claro, a gente não está vendendo esses cursos, né? Mas a gente tem um deles, que é o pilar Ministério de Comunicação, que é o pilar onde a gente ensina. São 6 horas de conteúdo compilado, não é 6 horas de papo que a gente está tendo aqui, não. São 6 horas de aulas, então é bastante coisa, com pessoas técnicas ensinando como montar um ministério. Para ter noção, é tão técnico, tem uma pessoa lá
São duas pessoas que dão essas aulas, o Rodolfo e o Evandro. O Evandro, ele é líder do Ministério da Comunicação de uma igreja relevante aqui em São Paulo, né? Então ele ativamente faz isso. E temos um dono de uma agência de publicidade. Essas duas pessoas dão aulas de como você montar um ministério. Então ele traz esse pilar filosófico e pessoal de como atrair as pessoas, etc., mas está do pilar muito técnico, de você ver perfil de personalidade, como se você estivesse contratando um funcionário para trabalhar contigo. E esse curso, irmãos, ele não existe no mercado, não existe ninguém oferecendo isso. Tá? E a gente liberou gratuitamente esse curso. Tá? E, então, se você quiser, se você tem interesse em como fazer isso, você vai lá no perfil do Instagram da Reforma, e lá temos um link, você clica e você se cadastra gratuitamente. A gente não está fazendo isso para te amanhã vender um curso outro, tá, irmãos? A gente vai te oferecer alguma coisa no futuro, mas porque você vai precisar, né? E infelizmente traz muito custo para a gente precisa financiar esse projeto, né? Mas aí vão ser custos pontuais, os outros custos que você vai fazer, que pode oferecer depois, que você vai precisar também, vão ser, tá, beleza, tem o Ministério de Comunicação que está formatado, tem as pessoas que sabem o que fazer, mas eu preciso me especializar na internet, na fotografia, na transmissão, né, nas redes sociais. Aí lá a gente vai estar oferecendo, além do conteúdo gratuito, que hoje 90% do conteúdo é gratuito, né? Mas vai também ter treinamentos pontuais sobre isso, né? Mas fique tranquilo, né? Não pode falar. Eu acredito. Eu acredito que liberar foi tão pontual a gente liberar esse conteúdo do módulo equipe ministerial, justamente porque uma maior dor dos pastores e dos líderes de comunicação das igrejas é exatamente o seguinte: tá bom, eu já entendi a importância, você já mudou a chave na minha cabeça, agora como que eu consigo colocar isso em prática, né? A atuação, né? Então, assim, como qualquer outra coisa que a gente vai começar a investir agora, ou a gente vai ter dinheiro para poder investir e botar as coisas para rodar já funcionando, ou a gente vai ter que começar com um trabalho de formiguinha, que nesse trabalho de formiguinha o essencial é treinar pessoas. Se você não tiver, você vai ter que treinar pessoas, né? Ou seja, capacitar pessoas que estão realmente desejando fazer isso. Então, a pergunta do Beto Brejo do Cruz aqui, ele pergunta exatamente isso. É a escassez de pessoas capacitadas e muitas que são, por vezes, desejam ser remuneradas para desenvolver esse ministério. Por quê? Porque se a pessoa vai gastar tempo dela, ou seja, investir tempo dela no ministério, ela precisa ter um apoio, né, tanto da parte do pastor da igreja, para ela poder ter tempo para poder investir nisso, e de uma certa forma se capacitar e cada vez mais ser ainda mais suporte. Então, sendo assim, a gente entendeu que, uma vez a gente tendo, como o John falou, esse líder de comunicação à frente, e ele selecionando pessoas da igreja que têm esse coração, que têm esse tempo, principalmente adolescentes, jovens que estão começando, iniciando no mercado de trabalho agora, identificar essas pessoas que já têm isso, né? Eu até dei um exemplo esses dias, aqui na igreja, antes da pandemia iniciar e o confinamento, a gente fez eu comecei a colocar 2 adolescentes da igreja que tinham uma certa já disposição com redes sociais, já trabalhavam no Instagram deles algumas coisas não profissionais, né? Então eu identifiquei eles, coloquei a câmera na mão de um, só que é muito mais fácil para mim, que já sou um profissional da área, coloco a câmera na mão de um, coloco a câmera na mão de outro e falo, fazem, me mostrem que eu vou ensinando para vocês, né? Eu acho que o melhor conhecimento é esse colocado em prática. Mas é aquela questão, é como um clube de futebol, né? Se você não investir na categoria de base, você não vai ter jogador no futuro, ou a não ser que você compre ele. E uma coisa interessante, um outro exemplo disso, que eu estava vendo esse dia no podcast de tecnologia, o pessoal falou o seguinte: se a Google hoje decidisse abrir, por exemplo, uma companhia de carro, ela seria a maior companhia de carro do mundo. Por quê? Porque a Google, ela tem na base dela de profissionais os melhores cientistas, os melhores pesquisadores. Ela compra a Google e o Facebook, né? Ou seja, os caras são formados nas melhores universidades do mundo, né? Os profissionais, e estão dentro dessa empresa. Então, por quê? Porque eles sabem que se eu não investir nesses profissionais que são técnicos e etc., eu não vou conseguir me comunicar com o próximo lançamento, a próxima tecnologia. Então, por isso que eles ditam tendência, porque os maiores pensadores estão ali dentro. Quando se trata da igreja, claro, minimizando ao máximo isso, e a ideia do que a gente precisa a gente precisa investir nessa juventude para eles colocar a mão na massa,
e eles poderem entender, eles já fazem parte do mercado. Tanto, por exemplo, os aplicativos novos, as tecnologias novas que saem, normalmente vêm da parte dos adolescentes dar o start, esse primeiro onboard dentro dessa plataforma. Então, quando se trata de igreja, é exatamente isso. A gente precisa investir na nossa categoria de base, a gente precisa investir nesses jovens que estão dispondo do seu tempo. Por exemplo, eu vou usar um exemplo na prática para vocês entenderem. Quando eu comecei a minha primeira interação com a equipe de comunicação da igreja, né, que na época nem se dava atenção a isso, foi na época que se fazia o projetor da igreja era aquele, esqueci aquela transparência, esqueci o nome. O retroprojetor era uma transparência que você colocava e ia para lá, escrito à mão mesmo, né? Transparente, né? Como? Uma lousa transparente ali. Isso, exatamente. E aí a gente fazia isso. E ali era uma forma de ser um apoio de mídia, né? Aquela mídia que estava disponível. Então, por exemplo, e logo depois chegou a ideia do slideshow, do data show, né? E eu também já fazia isso, sempre cuidei, eu sempre atuava nessa área. Porque, precisa de alguém para fazer isso, coloca o Jefferson, o adolescente lá que está com tempo de sobra, bota ele fazer isso, né? Só que é o seguinte, pela minha família e etc., ser desse meio de comunicação, meu pai é fotógrafo há tantos anos e etc., eu já fui, inevitavelmente, pela minha profissão, colocado lá dentro. Então, os pastores que tiveram eu na igreja, como membro, etc., teve esse benefício de eu ser um profissional de fora e eu poder atuar dentro da igreja. Mas a questão se eu fosse um jovem comum, que não tivesse um pai que trabalhasse com tecnologia, etc., eu teria que necessariamente haver esse apoio do pastor comigo, me dando ensinamento, por exemplo, me colocando em workshop, me levando para palestras, me colocando em eventos, né, que eu pudesse estar participando disso. Então, há essa necessidade de fazer um investimento, né, de quem é da casa. Então, tanto na compra de cursos, né? Pode falar, pessoal. Desculpa atrapalhar, só para contribuir também. Como pastor, assim como a gente investe, isso que tem mais sido dito aqui, como investe em outros ministérios, a igreja ela precisa preparar pessoas para encarar a realidade, tanto numa missão externa, se nós podemos dizer assim, como local. Então, a igreja precisa preparar pessoas para diversas áreas. E a mídia não é diferente. Então, assim como a igreja investe numa bateria, ou em cursos, às vezes, para pessoas que não têm condição, porque, como vocês falaram, são adolescentes, e às vezes não têm, ou estão nesse processo aí da adolescência para a juventude, buscando um emprego, não tem como pagar. Então, seria muito interessante também se a igreja tiver condições de investir nessas pessoas, né? E só informando também que nós vamos colocar o link aqui no YouTube para vocês que estão assistindo do curso de vocês. Assim fica mais fácil também. Mas é importante que o pessoal vá no Instagram, siga também, no YouTube, para dar essa força e está inteirado de muito conteúdo, né? E vamos colocar aqui também. Era só isso que eu queria falar nessa questão do investimento que a igreja pode fazer na vida de outras pessoas para lidar com essa realidade. No fundo, aí, já entrando novamente uma problemática. Que horas são agora, gente? São 11h31. Gente, já é 11h30. A minha esposa passou por aqui, olhou para mim assim e disse, aí, vamos tomar café? Eu teria que me retirar nesse momento, mas para fechar, né, como tudo na vida, tudo aquilo que você alimenta cresce, que você não alimenta não cresce. Então, se você tem a preocupação com isso, pastor, né, principalmente, não se preocupe com isso. É outro contrassenso. Se você ficar preocupado com isso, tem muito pastor que nos procura, eu quero fazer um curso de marketing digital, eu quero fazer um curso de transmissão. Pastor, o teu negócio é a palavra, o teu negócio são os membros, entendeu? Procure um líder. Essa pessoa, ela vai ter esse engajamento pastoral, mas também essa veia muito forte ministerial. Não tente você abraçar o jogo. Você é aquele pastor, né? Que ele canta no louvor, ele faz o dízimo. A gente sabe que é uma realidade de quase todas as igrejas, mas assim, irmão, passe isso para alguém, deixe se desenvolver como um ministério. Você pode estar à frente no começo, mas o quanto antes passe para alguém. E a igreja tem muito a fazer, né? Eu acredito que, como você falou, pastor, que as pessoas têm como profissão. Hoje a nossa mídia, hoje tudo que a gente tem produzido de conteúdo na televisão, rádio, podcast, etc., né, internet, os cristãos não gostam, né? Ficam muito chateados, né?
um país do tamanho, na envergadura cristã que a gente tem, sendo uma grande maioria cristã, a Globo e as emissoras não terem o menor respeito que eu digo, não é nem assim, pelo amor de Deus, bater continência, mas respeito, produzir conteúdo um pouco mais que faça sentido para os cristãos, isso acontece porque quem está lá não é cristão. Na verdade, pode ser quase até o contrário de cristão. Então, isso só vai mudar quando tiver profissionais lá. E eu acredito que se as igrejas se atentarem para isso, logo, logo, a maioria dos profissionais que não estão trabalhando nesses lugares vão ser pessoas que saíram da igreja, né? E essas pessoas, se não acontecer o que aconteceu com o louvor, elas permanecerem cristãs quando estiverem trabalhando nessas emissoras e nesses lugares, eles vão interferir. Aí a gente vai ter voz. Porque quando chegar um roteiro de uma novela e não tiver, assim, eu não estou nem falando que essa novela tem que ser cristã, não é, pelo contrário, ela pode ser o que ela é, mas quando abordar, falar sobre um crente, não mostrar ele como um crente arcaico, preconceituoso e diversos defeitos, porque a pessoa que vai estar trabalhando lá vai ler aquilo ali e não vai deixar passar. Falar, eu sou cristão, isso não representa. Eu não quero que vocês façam uma novela crente, mas pelo amor de Deus, respeito o cristão nesse papel. Inclua cristãos, porque o Brasil é feito por eles, né? E é mantido por eles, não é só feito, financeiramente mantido, né? Então, tudo isso vai desencarretar nesse lugar, né? Onde a igreja vai ser relevante no mundo secular também, tá? E com isso eu quero me retirar da nossa live, porque eu preciso sair porque eu tenho que entregar o carro que eu aloquei. Tá bom, gente? Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Uma alegria te conhecer, viu? Aprendi demais contigo aqui na live. Demais mesmo. Obrigado, pastor. Um prazer. Eu quero... vamos falar de outros assuntos mais para frente, para a gente poder ter mais tempo e entrar em pontos filosóficos também, que eu quero mais... Eu acho que agora o senhor tendo ouvido a gente, o senhor vai conseguir, para a próxima, vir com mais coisas filosóficas, que é a parte mais legal. Tá bom, povo? Fechou, Rômulo, então. eu posso sair normalmente aqui? Pode sair, eu arrumo aqui daí. Tá bom. Ô, Jeff, toca daí. Não, acho que... como é que estamos aí o planejamento, Rômulo? Não, eu acho que justamente era isso mesmo que a gente tinha para passar. Vocês ajudaram a gente bastante a entender esse ponto, né, de o porquê que a igreja precisa estar ali, de como a igreja precisa estar ali e o conteúdo que ela deve estar gerando, né? Sim. Na próxima live, se rolar uma próxima live, nós vamos ensinar gratuitamente a próxima. Uma técnica de como criar conteúdo. Maravilha. Aí, beijo. Maravilha, valeu. Valeu, John. Então, tá mutado, Jeff. Jeff, seu microfone tá desligado. Desculpa. Obrigado pelo convite aí, pastor Rômulo, tamo junto e conta com a gente aí para ajudar e na medida do possível. Na próxima vamos marcar pastor, organizar isso, você ou com o Rodolfo, ou com o Evandro, ou com um de nós dois, diretamente nos perfis da Reforma, porque quando coloca mais de 2 pessoas, não rola no Instagram, né? Uhum. Então, dá pra gente fazer porque como é que eu posso explicar? Esse povo que faz a comunicação, eles também precisam ter um embasamento legal bíblico e um direcionamento, e eles estão lá no nosso perfil, e cada dia crescendo mais, então vale a pena a gente falar desses assuntos mais teóricos e conceituais, né? Sim. Maravilha, Jeff. Estou em inteira disposição de vocês, fico feliz em ter participado com vocês, muito obrigado também, Rômulo, por essa mediação e organização de toda a live aqui presente no YouTube, e aprendi realmente, sendo muito verdadeiro, aprendi significativamente com vocês, estou acompanhando o perfil do Reforma Digital. Pessoal, vocês que estão participando, façam um favor para vocês, né? Sigam esse perfil, aprendam, e na próxima live, se Deus quiser, estaremos juntos, e lá tem muito conteúdo bacana também, tá bom? Deus abençoe vocês grandemente. Foi muito bom estar contigo, com todos, né? Vai fechar a live primeiro, Rômulo, ou a gente pode sair direto? Não, eu vou fechar a live aqui. Então é isso, pessoal. Até a próxima live. E tamo junto. Um abraço. Tchau.